Olá, querido estudante da Rede Estadual de Minas Gerais. Paz e bem para todos nós. Eu sou a professora Adelina, professora de Química, e o propósito da nossa aula hoje é trabalhar sobre as bases e ácidos orgânicos. Portanto, essa aula é voltada para aluno do terceiro ano do ensino médio ou mesmo para segundo ano do ensino médio que já está em preparação para o Enem. Começamos nessa aula, o propósito dessa aula vai ser o seguinte: conhecer a acidez de ácidos carboxílicos e de fenóis, sua ionização em água e sua reação com hidróxidos inorgânicos, identificar grupos substituintes que podem provocar alterações na força de um ácido carboxílico ou de um fenol, conhecer a basicidade de aminas, sua ionização em água e sua reação com ácidos orgânicos e ácidos carboxílicos, reconhecer a presença de grupos funcionais ácidos e básicos em uma mesma molécula, caracterizando-a como anfótero. Bem, a definição de ácidos e bases de Arrhênio. De acordo com Arrhênio, ácidos são substâncias que, ao serem dissolvidas em água, liberam como cátion o íon H+. Já a base são substâncias que, quando dissolvidas em água, liberam o íon OH-. Então, quando nós tratamos da basicidade e acidez da química orgânica, é necessário que a gente fique muito atento ao olhar a fórmula. Por quê? Quando você olha essa substância, a fórmula da substância, e você enxerga o grupo OH, você pode confundir com uma base orgânica. Aí, nesse caso, a definição que se aplica é essa aqui, ó. É porque tem a liberação do cátion H+. Dito isso, vamos relembrar os grupos funcionais, os grupos orgânicos que a gente considera a acidez e discute a acidez deles e que principalmente é cobrado no Enem. Aqui eu tenho o grupo ácido carboxílico. Essa característica, esse grupo funcional aqui é o grupo fenol. A água, né, que é o parâmetro considerado para a gente falar de acidez e basicidade, que o pH da água é igual a 7. E aqui a gente tem o outro grupo funcional, que é o álcool. Relembrado esses grupos, aí você lembra do conceito de Arrhênio. Quando colocado em água, considero que essas substâncias foram colocadas em água. Quando colocadas em água, elas vão sofrer um processo de ionização, ou seja, o hidrogênio vai abandonar a estrutura e vai ficar solto como o íon H+, o cátion H+. Aí vai caracterizar uma solução ácida. Esses valores que tem aqui, ó, que é a constante de acidez de um ácido, a constante de acidez de um ácido ela é obtida quando você divide a quantidade de íons presentes na solução pela quantidade de moléculas que foram colocadas antes. Portanto, quanto maior o valor da constante de acidez, o Ka, maior é a força de um ácido. E por falar em força dos ácidos, vamos verificar aqui, ó, a ordem da força dos ácidos orgânicos. O álcool é praticamente considerado uma substância com pH neutro, porque a água já tem um pH igual a 7. Então, a gente não considera o ácido como o álcool como ácido orgânico. Agora, a ordem de acidez nos ácidos orgânicos vai ser fenóis e ácidos carboxílicos. Aí, então, se tiver uma questão de Enem, por exemplo, eu vi uma outra questão, um outro dia que cobrava o quê?
a força dos ácidos e comparava os ácidos orgânicos com os ácidos inorgânicos. Então, vou registrar ali para você não esquecer. A ordem de acidez vai ser os ácidos orgânicos. É lógico que tem ácidos orgânicos com valores de acidez menor, né, de grau de acidez menor. São os ácidos primeiro. Os inorgânicos, depois os orgânicos. Lembre que os inorgânicos são mais fortes. E entre os ácidos orgânicos, primeiro a gente tem a água, que é o pH 7, aí a gente vem o ácido fenol e os ácidos carboxílicos. Existe uma forma de lidar com a estrutura dos ácidos e torná-los mais fortes ou mais fracos. É só mudar a estrutura desses ácidos. E como que a gente muda a força desses ácidos? Acrescentando os grupos atraente, os grupos que provocam na molécula efeito indutivo. Bom, o que é um efeito indutivo? Efeito indutivo é quando um grupo presente na molécula, ele tem a capacidade de empurrar elétrons, pares de elétrons, ou atrair pares de elétrons. Então, os elétrons atraentes são aqueles que têm alta capacidade de eletronegatividade e atraem os elétrons para próximo dele, dificultando a saída do hidrogênio da estrutura. Já os grupos com efeito eletrodoador são os grupos que empurram os pares de elétrons para próximo do hidrogênio, que é mais eletronegativo, dificultando a saída desse hidrogênio da molécula. Vamos observar um exemplo rápido aqui. Então, aqui eu tenho uma estrutura de um ácido carboxílico. Esse aqui vai ser o hidrogênio que vai se tornar cátion. Então, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho essa estrutura e se eu tenho essa estrutura aqui, aqui eu vou ter um flúor, que é um halogênio. Essa substância, ela é altamente eletronegativa, porque a diferença de eletronegatividade entre ela e o carbono é grande. Então, os elétrons vão ficar nessa região do flúor. Como vai ter um grupo de elétrons aqui, ó, a tendência é puxar os elétrons da desligação simples, vai facilitar a saída do hidrogênio da estrutura e se formar o íon cátion. Agora, esse grupo aqui, ó, é um grupo eletrodoador. Esse grupo aqui, ó, como a diferença de eletronegatividade entre o hidrogênio e o oxigênio é muito maior do que a diferença de eletronegatividade entre esses dois grupos aqui, a tendência é a concentração da nuvem eletrônica nessa região, dificultando o quê? A saída do hidrogênio da estrutura. Daí a força essa molécula aqui, ela ser uma substância menos ácida do que essa substância de cima. Ainda dentro da acidez, os ácidos também, eles sofrem reações de neutralização quando estão em contato com as bases. Então, em contato com bases inorgânicas, os ácidos vão reagir e formar sais orgânicos e água. No mesmo esquema que vocês já aprenderam em química inorgânica. O íon, o hidrogênio, abandona essa molécula e junta com o OH da água para formar o quê? Uma molécula de água. Restando esse íon aqui,
que vai atrair e formar uma substância, uma ligação iônica com o sódio e vai formar o quê? Um sal orgânico. Situação semelhante com o fenol, com o hidroxibenzeno, que é um fenol. Aqui, essa reação aqui, ó, aqui eu tenho uma molécula de ácido carboxílico, que é o principal componente do vinagre. E aqui a gente tem o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, a comercial, o material de limpeza. Então, se você pegar em casa, se você tiver um indicador em casa, que é o repolho roxo amassado, uma solução de repolho roxo, que é o indicador, você coloca um pouquinho de vinagre num recipiente, pingar umas gotas do repolho roxo, vai adquirir uma coloração azul. Se você vier com uma água sanitária, por exemplo, ou mesmo com um produto de limpeza e um pouquinho de soda cáustica comercial, você vai verificar que vai ocorrer as mudanças de cores. Essas mudanças de cores é uma reação de neutralização entre um ácido orgânico e uma base inorgânica. Já o álcool, como eu disse antes, ele é uma substância considerada básica. Gira em torno de 7, 8 o pH dele. Então, ele não vai reagir com a água. Então, como eu anotei aqui, ó, o álcool na prática ele não possui tendência de perder íons H+, porque ele é menos ácido do que a água. Então, ele não vai reagir com a base. E aqui eu tenho uns exemplos, né, alguns exemplos de sais de ácido carboxílicos, que são os sais mais comuns na química orgânica. O metanoato de sódio, que tem o nome comum de formiato de sódio, o butanoato de sódio, que é o butirato de sódio, o nome comum dele. Os sabões são resultados de um ácido orgânico com uma base inorgânica para produzir o sabão. Então, antigamente, quando não tinha um sabão comercial ou mesmo na zona rural, como que as pessoas faziam? Elas pegavam a gordura de porco, que é uma substância cuja função, que tem o grupo funcional ácido carboxílicos, que são os ácidos graxos, misturava com a cinza da madeira, que tem o hidróxido de potássio. Eu vou até escrever aqui para facilitar a minha fala. Então, tem os ácidos graxos, que é uma cadeia carbônica longa, tá? Reagia com a cinza, que tem em grande quantidade a substância hidróxido de sódio, e formava o sabão, que é o famoso sabão caseiro, que hoje, ainda em alguns lugares, ainda é utilizado, que é o sal de potássio. Mais o quê? Mais água. Então, são exemplos de cotidiano com ácidos, com bases inorgânicas e ácidos orgânicos. Agora vamos falar das bases orgânicas. As bases orgânicas, a gente considera que as aminas, elas são derivadas do grupo funcional amida. Então, a gente tem a amina primária, secundária e terciária, relembrando conceitos de amina primária, secundária e terciária aí. Então, consideramos que a amônia é a substância que dá origem às aminas, às substâncias do grupo funcional amina na química orgânica. Então, a amônia, ela tem 3 hidrogênios. À medida que for substituindo esses átomos de hidrogênio por radicais, por grupos de hidrocarbonetos, aí a gente tem as aminas. Então, aqui, quando eu substituo somente um hidrogênio desse aqui por um grupo orgânico, eu vou ter uma amina primária. Se substituo 2 hidrogênios
do grupo da amônia, eu vou ter uma amina secundária. Se substitui os 3 hidrogênios por grupos orgânicos, eu vou ter uma amina terciária. Então, relembrando o conceito de amina primária, amina secundária e amina terciária, vamos verificar o seguinte: o que acontece com as aminas quando colocadas em água? Quando colocadas em água, elas liberam o grupo OH-, ou então são 2 conceitos, né? No conceito de arrênios, a gente diria que vai haver a formação, o aparecimento do surgimento do grupo OH-. Já no outro conceito de Lewis, de ácido-base, a gente vai falar que a amônia e a amina, elas são básicas porque elas recebem um grupo de prótons, ou seja, elas recebem elétrons. Com relação à força das aminas, é o seguinte: a amina secundária é mais ácida do que a amina primária, é menos ácida do que a amina primária e é menos ácida do que a amina terciária. Bom, por que a amina terciária, qual que é a explicação para a amina terciária ser a base mais fraca de todas as outras aminas? É exatamente espacialmente, o par de elétrons que está aqui, ó, em torno do hidrogênio, ele dificulta a saída do grupo hidrogênio, ele dificulta a perda de prótons, a recepção de prótons, porque já tem o grupo de hidrogênio. Então faz com que, em termos de força de acidez, a gente tenha primeiro, quem é mais forte? A amina primária. Depois, a amina secundária, depois a amina primária e menos forte de todas elas, a amina terciária. Com relação aqui eu tenho uma representação da transferência, né, de prótons na formação da hidroxila que caracteriza o meio básico. Então, aqui tem uma transferência de prótons, sobrando carga positiva, daí essa definição. No caso das aminas, é possível também aumentar ou diminuir a força dessa substância, da acidez dessa substância, fazendo a alteração na estrutura delas. Ou seja, de acordo com os grupos que substituem, que reagem com as aminas, a gente vai ter uma substância mais forte ou uma base mais forte ou uma base mais fraca, que é os grupos com efeito indutivo eletrodoador, são aqueles que empurram os elétrons, diminuindo a basicidade da amina. Já os grupos de efeito indutivo, que absorvem elétrons, que atraem elétrons, são os grupos que dificultam, que facilitam a saída do hidrogênio e altera a acidez da molécula. E por fim, a gente tem os aminoácidos, que são muito conhecidos da química orgânica e da biologia, da bioquímica, que são os responsáveis pela síntese das proteínas. Esses grupos, eles possuem caráter anfótero. O que é possuir caráter anfótero? É na mesma molécula ele ter uma parte básica e ter uma parte ácida. Como ele tem uma parte ácida e uma parte básica, ele vai fazer o seguinte: ele pode reagir com ácido e reagir com as bases. Isso que é o que caracteriza o grupo, esses aminoácidos, como substâncias anfóteras. Aqui nós temos as referências que eu utilizei para a elaboração desta aula. O meu muito obrigada
e até a próxima!